A noiva do meu filho me humilhou no casamento, então revelei quem pagou cada centavo da festa. Meu nome é Alberto, tenho 69 anos, e por muito tempo achei que o amor de um pai era medido pelo quanto ele conseguia dar aos filhos. Hoje, 3 anos depois de perder minha esposa Conceição, eu descobri que estava completamente errado. Era uma manhã de terça-feira, quente como o sol interior de São Paulo sabe ser. O sol nascia forte por entre as folhas do pé de manga no quintal, e eu estava na varanda tomando meu café preto, olhando as galinhas ciscando na terra vermelha. O barulho familiar dos carros passando na rua de paralelepípedo me acalmava, mas meu coração estava inquieto. Rafael, meu filho único, tinha me ligado na noite anterior. Pai, a Camila e eu marcamos a data. Vai ser em 6 meses, no salão do clube da cidade. Vai ser tudo do jeito que ela sempre sonhou. Conheci Camila há 2 anos, quando Rafael a trouxe para almoçar em casa pela primeira vez. Uma moça bonita, loira, sempre bem arrumada, que falava sobre marcas de roupa que eu nunca tinha ouvido falar. Ela era da capital, filha de um empresário, acostumada com uma vida que eu, aposentado da construção civil, jamais pude oferecer ao meu filho. Lembro do jeito que ela olhou para nossa casa simples naquele primeiro dia. Varreu os olhos pela sala pequena, pelos móveis antigos que Conceição tanto amava, pelas fotos de família na parede descascada. Não disse nada, mas percebi o desconforto no seu sorriso forçado. Pai, Rafael continuou no telefone, é que, bem, o orçamento está meio apertado. O salão, o buffet, as flores, o vestido, tudo está mais caro do que imaginávamos. Minha garganta apertou. Conhecia meu filho desde que ele nasceu. Sabia quando estava pedindo ajuda sem conseguir dizer as palavras. Depois que Conceição morreu, Rafael se tornou tudo o que me restava neste mundo. Naquela manhã de terça, enquanto o café esfriava na minha mão, lembrei da conversa que tive com Conceição poucos dias antes dela partir. Estávamos na varanda, ela fraca mas ainda sorrindo, segurando minha mão com aqueles dedos delicados que tanto amei. Alberto, ela sussurrou, promete que vai cuidar do nosso menino. Ele vai precisar de você mais do que imagina. Fiz aquela promessa olhando nos olhos da mulher da minha vida. E ali, naquela manhã quente, decidi que cumpriria. Entrei em casa, abri a gaveta da comoda onde guardava meus documentos e peguei o extrato da poupança. R$42.000. Todo o dinheiro que Conceição e eu juntamos durante 40 anos de casamento. Nossa aposentadoria, nossa segurança, nossos planos para a velhice. Você que está me ouvindo, conta nos comentários de onde está assistindo este vídeo e se tem um pai ou mãe que faria qualquer coisa pelos filhos. Se inscreva no canal para não perder como esta história continua. Na gaveta ao lado, estava a escritura da casa da praia que herdei do meu pai. Uma casinha simples em Ubatuba, onde levava Rafael pequeno para pescar. Valia uns R$15.000, talvez um pouco mais. Liguei de volta para Rafael. Filho, não se preocupa com dinheiro. O casamento da Camila vai ser exatamente como ela sonhou. Pai, eu não posso aceitar que o senhor... Rafael, interrompi, tentando manter a voz firme, um pai existe para isso. Para realizar os sonhos dos filhos. Do outro lado da linha, ouvi meu filho chorar. Obrigado, pai. Obrigado por tudo. A Camila vai ficar tão feliz. Quando desliguei o telefone, olhei pela janela e vi minha vizinha Dona Antônia regando as plantas. Ela acenou, e eu acenei de volta, mas meu sorriso estava pesado. Acabará de tomar a decisão mais importante da minha vida. Não sabia que também seria a mais dolorosa. Era quinta-feira quando fui ao banco pela primeira vez. Caminhei pelas ruas de pedra da nossa cidade, cumprimentando os conhecidos que encontrava pelo caminho. Seu Manuel da padaria, Dona Rosa do açougue, o jovem Marcelo que trabalha nos Correios. Todos me conheciam como Alberto do Rafael, o pedreiro aposentado que criou um filho advogado. Seu Alberto! Gritou Dona Rosa de longe. Ouvi dizer que o Rafael vai casar. Que alegria! Sorri e acenei. É verdade, Dona Rosa. Em 6 meses, se Deus quiser. Aposto que vai ser uma festa linda. Filho de pai trabalhador sempre dá certo na vida. Cheguei ao banco com o coração apertado. A fila estava grande, como sempre às quintas-feiras. Senões e senhoras conversando sobre o tempo seco, reclamando dos preços no mercado, planejando o final de semana. Vida simples. Vida boa.
Quando chegou minha vez, a moça do caixa me reconheceu. Seu Alberto, tudo bem? Quanto tempo? Oi, Jéssica. Tudo bem, graças a Deus. Preciso fazer um saque da poupança. Claro. Quanto o senhor precisa? Todo o saldo disponível. Jéssica parou de digitar e me olhou por cima dos óculos. Todo? São mais de 40 mil reais, seu Alberto. Isso mesmo. Tem certeza? É muito dinheiro. Respirei fundo. Tenho certeza. Filha, é para o casamento do meu filho. O sorriso dela se abriu. Ah, que lindo! O Rafael vai casar. Parabéns! Deve estar muito feliz. Estou, menti, assinando os papéis com a mão tremendo. Quando saí do banco com o envelope de dinheiro na mão, parei na praça central. Era início de tarde. O sol forte batia nos bancos de madeira onde os aposentados costumavam conversar. Sentei debaixo da figueira centenária que meu avô ajudou a plantar. Fechei os olhos e senti o vento quente no rosto. Conceição sempre dizia que as decisões importantes a gente sente no peito antes de pensar com a cabeça. Ali, sentado naquele banco, senti paz. Estava fazendo a coisa certa. 2 dias depois, Rafael veio em casa acompanhado de Camila para conversarmos sobre os detalhes do casamento. Era sábado de manhã, eu havia preparado café, pão de açúcar que aprendi a fazer com minha esposa e queijo da fazenda do compadre João. Pai, Rafael disse, servindo-se do café, a Camila trouxe algumas ideias para a festa. Camila abriu uma pasta organizada com recortes de revista, fotos impressas e listas datilografadas. Tudo muito bem apresentado, muito diferente da nossa simplicidade. Seu Alberto, ela começou, sem me olhar nos olhos, eu fiz um orçamento detalhado de tudo que vamos precisar. O buffet que eu escolhi é o Elegance, da capital. Eles vão trazer tudo pronto. Mostrou-me fotos de pratos sofisticados, arranjos de flores caros, decoração luxuosa. Cada item custava mais do que eu ganhava em um mês de aposentadoria. O vestido eu já escolhi também, continuou, folheando um catálogo. É de uma estilista de São Paulo. R$ 3.500. Rafael engoliu em seco. Camila, talvez possamos ver algo mais. Rafael, ela o interrompeu com um tom que não gostei. Nós já conversamos sobre isso. Eu não vou casar com qualquer vestido. É o meu sonho desde pequena. Olhei para meu filho e vi o constrangimento no seu rosto. Vi também a determinação nos olhos de Camila. Ali mesmo, naquela mesa da minha cozinha simples, entendi que aquele casamento não era sobre amor. Era sobre status. Quanto vai ficar tudo? Perguntei. Camila fez contas rápidas no papel. R$ 45 mil. É um preço justo para um casamento de qualidade. 45 mil. 3 mil a mais do que eu tinha na poupança. Respirei fundo e sorri. Tudo bem. Eu cubro todos os gastos. O rosto de Camila se iluminou pela primeira vez desde que a conheci. Sério? Ai, que maravilha! Então posso confirmar tudo. Rafael me olhou preocupado. Pai, tem certeza? É muito dinheiro. Filho, a festa é uma vez só na vida. Tem que ser especial. Camila já estava no telefone marcando reuniões com fornecedores. Rafael veio até mim e sussurrou. Pai, como vamos conseguir os 3 mil que faltam? Coloquei a mão no ombro dele. Não se preocupa. Pai sempre dá um jeito. À noite, depois que eles foram embora, sentei na varanda e olhei as estrelas. Conceição sempre dizia que ela estaria lá em cima, cuidando de nós. Sussurrei para o céu. Conceição, acho que vou ter que vender nossa casinha da praia. O vento balançou as folhas da mangueira, e por um momento, senti como se ela estivesse me dando uma resposta. Está tudo bem, meu amor. É pelo nosso filho. Na segunda-feira seguinte, peguei o ônibus para Ubatuba. 3 horas de viagem através das montanhas da Serra do Mar, passando por aquelas curvas que conhecia de cor, vendo a paisagem que tanto amava. A Mata Atlântica densa, os córregos descendo das pedras, o cheiro de terra úmida entrando pela janela aberta. Conceição e eu fazíamos essa viagem 2 vezes por ano. Ela levava sempre uma sacola com sanduíches de mortadela e um termos de café. Sentávamos sempre no lado direito do ônibus para ver melhor a paisagem. Dessa vez, viajei sozinho,
carregando apenas a escritura da casa e um coração pesado. A casinha ficava a 2 quadras da praia, numa rua de terra batida com casinhas coloridas de pescadores. 3 quartos pequenos, uma sala, cozinha e um quintal com pé de goiaba. Nada luxuoso, mas cheia de memórias. Foi ali que ensinei Rafael a pescar. Ali que Conceição colecionava conchas na areia. Ali que passamos nossa última viagem juntos, 2 meses antes dela descobrir a doença. Bati na porta da casa do vizinho, seu Valdir, um caiçara de quase 80 anos que morava ali desde criança. Alberto! Que surpresa! Rapaz! Como vai a vida? Oi, seu Valdir. Tudo bem, na medida do possível. E como está o Rafael? Ouvi dizer que vai casar. É verdade. Por isso estou aqui, na verdade. Sentamos na varanda da casa dele, de frente para o mar. O sol da tarde pintava as ondas de dourado, e o barulho da água batendo nas pedras me acalmava. Preciso vender a casinha, seu Valdir. Ele parou de balançar na cadeira de balanço. Vender? Por quê, rapaz? Aquela casa é sua vida. É pro casamento do meu filho. Preciso do dinheiro. Seu Valdir me olhou com aqueles olhos fundos de quem já viu muita coisa na vida. Alberto, filho não casa para dar trabalho pro pai. Casa para ser feliz. Eu sei, seu Valdir, mas eu quero dar isso para ele. O velho caiçara balançou a cabeça. Tem um corretor aqui na cidade, o Paulinho. É filho da comadre Teresa. Homem honesto. Se você tem certeza disso, ele pode te ajudar. No dia seguinte, fui até a imobiliária. Paulinho, um homem de 40 anos, moreno, com jeito simples de quem cresceu na praia, me recebeu com um cafezinho. Seu Alberto, conheço sua casinha. É bem localizada, pertinho da praia. Em 15 dias consigo vender por R$18.000. 18 mil. Mais do que eu precisava para completar o orçamento do casamento. Assinei os papéis ali mesmo. O senhor tem certeza? Paulinho perguntou. Essa casa vale muito mais que dinheiro, né? Tenho certeza, filho. É pelo meu Rafael. Voltei para casa no ônibus da noite. As luzes das cidades pequenas piscavam na escuridão, e eu via meu reflexo no vidro da janela. Um homem de quase 70 anos que acabará de vender uma das coisas mais importantes da sua vida. Chegando em casa, liguei para Rafael. Filho, consegui o dinheiro que faltava. Pai, como? Não importa como. Importa que vocês vão ter o casamento dos sonhos. Pai, eu não mereço isso. Rafael, interrompi, você merece tudo. Você é minha alegria, meu orgulho. Seu casamento vai ser perfeito. Durante as semanas seguintes, acompanhei de longe os preparativos. Camila vinha em casa de vez em quando, sempre com pressa, sempre conferindo listas e fazendo ligações. Tratava-me com educação distante, como se eu fosse um funcionário prestando um serviço. Seu Alberto, ela disse numa terça-feira, você vai usar smoking no casamento, né? Porque não combina com a decoração usar roupa social comum. Eu não tenho smoking, Camila. Então vai ter que alugar. É importante que todos estejam elegantes nas fotos. Rafael estava do lado dela, mexendo no celular, como se não ouvisse a conversa. Senti uma pontada no peito, mas engoli o orgulho. Tudo bem. Vou alugar. Mais R$200 que eu não tinha. Mas era pelo meu filho. Uma semana antes do casamento, Paulinho me ligou. Seu Alberto, a casa foi vendida. Posso passar aí amanhã com o dinheiro? Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei na varanda olhando as estrelas, conversando com Conceição como sempre fazia. Minha querida, amanhã vou receber o dinheiro da nossa casinha. Rafael vai ter o casamento perfeito. O vento balançou as folhas da mangueira e senti uma paz estranha no coração. Como se Conceição estivesse me dizendo que eu estava fazendo a coisa certa. Mas no fundo, bem no fundo, uma voz pequena me perguntava: será que meu filho sabe o que eu estou sacrificando por ele? A semana do casamento chegou como um redemoinho. Nossa cidade pequena estava toda agitada com a notícia. O Rafael do seu Alberto vai casar com uma moça da capital. Era o que se ouvia em cada esquina, em cada conversa na padaria,
no posto de gasolina, na igreja. Eu havia recebido o dinheiro da venda da casa na terça-feira. 18 mil reais em dinheiro vivo, que guardei no mesmo lugar onde Conceição escondia o dinheiro do mercado, dentro de uma lata de biscoito, no armário da cozinha. 60 mil reais no total. Toda a minha vida econômica resumida em notas dentro de uma lata velha. Na quinta-feira, levei o dinheiro para Rafael no escritório dele. Um pequeno sobrado no centro da cidade, onde ele atendia alguns clientes e cuidava de processos simples. Nada muito sofisticado, mas ele estava construindo a carreira com honestidade e trabalho. Pai, ele disse quando me viu entrar com o envelope. Não precisava vir até aqui. Podia ter esperado eu passar em casa. Queria te entregar pessoalmente, filho. Rafael abriu o envelope e arregalou os olhos. Pai, isso é muito dinheiro. Como conseguiu tanto assim? Sentei na cadeira de couro velho em frente à mesa dele. Vendi a casa da praia. O rosto do meu filho ficou branco. Pai, a casa da praia? A casa que o senhor e a mãe tanto amavam? Rafael, era só uma casa. Família é o que importa. Ele se levantou, deu a volta na mesa e me abraçou. Senti lágrimas molhando meu ombro. Pai, eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer nada. Só quero que seja feliz. Naquela tarde, passei na igreja para conversar com Padre Miguel sobre a cerimônia. Um homem jovem, de uns 40 anos, que havia chegado à nossa paróquia há 2 anos. Gente boa, que conhecia todo mundo pelo nome e sempre tinha uma palavra de conforto. Alberto, como vai? Preparado para o grande dia? Oi, padre. Estou sim, graças a Deus. Que alegria ver um pai tão dedicado. Rafael é um rapaz abençoado. Sentamos no banco da frente da igreja. O silêncio sagrado, o cheiro de incenso, as velas tremulando no altar. Aquele lugar sempre me trazia paz. Padre, disse depois de um tempo, o senhor acha que a gente pode amar demais os filhos? Padre Miguel me olhou com atenção. Por que pergunta isso, Alberto? Às vezes eu me pergunto se não estou fazendo demais pelo Rafael. Um pai que se pergunta isso já mostra que tem o coração no lugar certo. Amor verdadeiro quer o bem do outro, não só dar tudo o que ele pede. As palavras do padre ficaram comigo o resto da semana. Na sexta-feira, Camila apareceu em casa com 2 amigas da capital. Moças bem vestidas, perfumadas, que olhavam para nossa casa simples com curiosidade maliciosa. Seu Alberto, Camila disse, estas são minhas madrinhas, Fernanda e Luciana. Vieram para o ensaio da igreja. As 2 me cumprimentaram com educação fria. Senti que eram como Camila, pessoas acostumadas com um mundo diferente do nosso. Ofereci café, biscoitos que havia feito de manhã, queijo da fazenda do compadre João. Elas aceitaram por educação, mas percebi os olhares que trocavam entre si. A igreja é antiga? Perguntou Fernanda. É do século passado, respondi com orgulho. Meu avô ajudou a construir o campanário. Ah, que interessante, disse Luciana, mexendo no celular. Camila estava explicando para elas como seria a decoração, a entrada dela, a posição dos fotógrafos. Falava como se estivesse organizando um evento empresarial, não um casamento. E a recepção vai ser no clube? Perguntou Fernanda. Sim, contratamos o buffet Elegance. Vai ser sofisticado, nada daqueles casamentos caipiras que se vê por aqui. A frase me cortou como uma faca. Casamentos caipiras. Era assim que ela via nossa cultura, nossa simplicidade, nosso jeito de viver. Rafael chegou naquele momento e notou meu silêncio. Pai, tudo bem? Tudo bem, filho. Só escutando os preparativos. No sábado, véspera do casamento, acordei antes do sol nascer. Não havia conseguido dormir direito. Fui para a varanda com meu café e fiquei olhando nossa cidade despertar. Os pássaros cantando, o barulho do caminhão do pão, seu João abrindo a padaria, Dona Maria varrendo a calçada. Vida simples. Vida verdadeira. Rafael apareceu na hora do almoço, nervoso e agitado. Pai, amanhã o senhor chega cedo na igreja, tá? A Camila quer que tudo comece pontualmente às 4 da tarde. Claro. Filho. Vou estar lá às 3. E pai. Obrigado. Por tudo.
Sei que o Senhor se sacrificou muito por mim. Abracei meu filho, sentindo o perfume que Camila havia dado para ele. Um cheiro caro, diferente da água de colônia simples que ele sempre usou. Sacrifício é palavra feia. Rafael. Pai faz tudo por amor. Naquela noite, antes de dormir, ajoelhei ao lado da cama como sempre fazia desde criança. Rezei por meu filho, pela felicidade dele, pelo casamento que começaria no dia seguinte. Mas no fundo do coração, uma inquietação pequena me dizia que algo não estava certo. Se eu soubesse o que me esperava no dia seguinte, talvez tivesse orado por forças para enfrentar a maior humilhação da minha vida. Acordei às 6 da manhã do domingo, dia do casamento. O sol entrava pela janela do quarto, fazendo aquela luz dourada que Conceição tanto amava. Fiz meu café como todos os dias. Sentei na varanda e observei nossa cidade acordar devagar. Era março, final do verão, e o ar ainda estava quente mesmo de manhã cedo. Os ipês roxos da rua estavam floridos, pintando a paisagem com aquela cor que só existe no interior do Brasil. Pensei em como Conceição ficaria feliz vendo nosso filho casar embaixo daquelas flores. Às 9, fui para a igreja ajudar com os últimos preparativos. Padre Miguel já estava lá, revisando o roteiro da cerimônia com o organista. Alberto, hoje é o grande dia. É sim, padre. Estou nervoso e feliz ao mesmo tempo. É normal. Casar um filho é uma das alegrias mais puras que Deus nos dá. Cheguei em casa na hora do almoço e comi pouco. O estômago estava embrulhado de ansiedade. Tomei um banho caprichado, fiz a barba com cuidado, passei o perfume que uso só em ocasiões especiais, o mesmo que usava no meu casamento com Conceição. Às 2 da tarde, vesti o smoking alugado. Olhei-me no espelho do guarda-roupa e vi um homem de quase 70 anos, cabelos brancos penteados com gel, tentando parecer elegante. O smoking estava um pouco largo, mas servia. Conceição sempre dizia que eu ficava bonito de roupa social. Minha querida, sussurrei para a foto dela na comoda, hoje nosso filho casa. Você estaria tão orgulhosa dele. Cheguei à igreja às 3 em ponto, 1 hora antes da cerimônia. O salão já estava sendo decorado com flores brancas e lilás, arranjos caros que Camila havia encomendado da capital. Tudo muito bonito, muito sofisticado. Os primeiros convidados começaram a chegar às 13h30. Reconheci alguns parentes de Camila, pessoas bem vestidas, com carros importados, falando alto sobre negócios e viagens. Do lado da nossa família, chegaram meus primos, compadres, vizinhos. Gente simples, gente do bem, usando suas melhores roupas para honrar a ocasião. Rafael estava no altar, lindo de smoking, nervoso como todo noivo. Nossos olhos se encontraram e ele sorriu. Acenei discretamente, sentindo o peito inchar de orgulho. Às 4 em ponto, começou a marcha nupcial. Camila entrou na igreja como uma princesa, vestido de R$ 3.500, véu longo, buquê de orquídeas brancas. Estava realmente linda. Rafael chorou quando a viu. A cerimônia foi emocionante. Padre Miguel falou sobre amor, família, respeito mútuo. Quando eles trocaram as alianças, pensei em Conceição e deixei uma lágrima rolar pelo rosto. Eu vos declaro marido e mulher, disse o padre. A igreja explodiu em aplausos. Meu filho estava casado. Depois da cerimônia, nos dirigimos ao clube para a recepção. O buffet Elegância havia transformado o salão num verdadeiro palácio. Mesas decoradas com arranjos de flores, luzes douradas, um bolo de 3 andares que parecia obra de arte. Era tudo o que havia custado minha vida inteira de economia. Camila estava radiante, cumprimentando os convidados, posando para fotos. Rafael ao seu lado, sorrindo, feliz. Aproximei-me deles para cumprimentar e tirar uma foto. Parabéns, filha, disse para Camila, usando a palavra com carinho genuíno. Ela me olhou de cima a baixo, notou meu smoking alugado e sorriu sem calor. Obrigada, seu Alberto. Vamos tirar uma foto? Perguntei. Foi nesse momento que minha vida mudou para sempre. Camila olhou em volta, viu que os fotógrafos estavam perto e disse alto o suficiente para que todos ouvissem. Ah, não precisa, seu Alberto. As fotos oficiais são só com a família próxima mesmo. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Mas eu sou o pai do Rafael. Eu sei, mas as fotos têm que ficar elegantes. O senhor entende,
né? Rafael estava conversando com os padrinhos e não ouviu a conversa. Fiquei parado ali, sentindo o rosto queimar de vergonha, enquanto Camila se afastava para posar com seus pais. Era só o começo da humilhação que estava por vir. Durante a festa, tentei me aproximar da mesa principal várias vezes. Queria sentar perto do meu filho, participar das conversas, sentir-me parte daquele momento que ajudei a construir com todos os meus recursos. Mas cada vez que me aproximava, Camila arranjava uma desculpa. Seu Alberto, essa mesa é só para os padrinhos. Seu Alberto, pode sentar ali na mesa dos parentes distantes? Seu Alberto, não fique em pé aí porque atrapalha o fotógrafo. Fui empurrado cada vez mais para longe do centro das atenções. Sentaram-me numa mesa no fundo do salão, junto com os tios mais velhos de Rafael que quase não conhecíamos, pessoas que vieram só por educação. Durante o jantar, observei de longe enquanto Camila fazia seu discurso de agradecimento. Quero agradecer aos meus pais, que sempre me apoiaram. Aos meus padrinhos queridos, que viajaram de longe para estar aqui. Ao Rafael, o amor da minha vida, que vai me fazer muito feliz. Nenhuma palavra sobre quem havia pagado aquela festa. Nenhuma menção ao homem que vendeu sua casa da praia para realizar o sonho dela. Quando chegou a hora do discurso do noivo, meu coração se acelerou. Rafael certamente me mencionaria. Agradeceria publicamente o sacrifício que fiz. Pessoal, Rafael começou, nervoso no microfone, quero agradecer a todos que vieram compartilhar este momento conosco. Especialmente aos pais da Camila, que nos receberam de braços abertos. Continuou falando sobre o amor, sobre o futuro, sobre os sonhos que tinha com a esposa. Mas não disse uma palavra sobre mim. Nenhuma. Senti as lágrimas queimarem meus olhos. Ali, naquele salão luxuoso que custou toda a minha vida de economia, eu era tratado como um estranho. O pior ainda estava por vir. Na hora de cortar o bolo, aproximei-me novamente para participar do momento. Afinal, era meu filho, meu único filho. Com licença, disse para o fotógrafo, posso ficar aqui para foto? Camila ouviu e veio até mim. Seu vestido de R$ 3.500 roçou no meu braço quando ela se inclinou e sussurrou no meu ouvido. Seu Alberto, por favor, não insiste. O senhor está atrapalhando as fotos profissionais. Fica ali atrás que depois a gente conversa. Fica ali e depois a gente conversa. Como se fosse uma criança desobediente sendo repreendida. Olhei em volta e percebi que algumas pessoas tinham ouvido. Sussurros começaram a se espalhar entre os convidados. Rostos curiosos me observavam com uma mistura de pena e constrangimento. Meu compadre João, que estava numa mesa próxima, se levantou e veio até mim. Alberto, vem cá, vamos tomar uma cerveja no bar. Caminhei com ele até o bar, tentando manter a dignidade, mas sentindo o peso dos olhares sobre mim. João pediu 2 cervejas e ficamos ali, observando a festa de longe. Compadre, ele disse baixinho, essa menina não está te tratando direito. Deixa pra lá, João. É o casamento dela. Deve estar nervosa. Nervosa nada. Alberto, isso é falta de educação mesmo. Bebemos em silêncio enquanto assistíamos Rafael e Camila dançando a valsa. Eles pareciam um conto de fadas. Ela no vestido branco que custou mais do que muita gente ganha em 2 meses. Ele elegante no smoking, girando pelo salão decorado com flores caras. Tudo pago com minha vida inteira de trabalho. E eu estava ali, excluído como um intruso. Quando a festa estava no auge, Camila fez questão de apresentar seus pais para alguns convidados importantes. Um empresário da região havia chegado mais tarde, um homem influente que todos queriam cumprimentar. Doutor Henrique, ela disse alto, para que todos ouvissem. Estes são meus pais, Roberto e Márcia. Eles que organizaram toda esta festa maravilhosa. Seus pais sorriram e aceitaram os parabéns, como se realmente fossem os responsáveis por aquela celebração. Senti o sangue ferver. Era demais. Mais de 40 anos de trabalho honesto, uma vida inteira de sacrifício, a venda da casa que tinha tanto valor sentimental, tudo para ser tratado como um fantasma no casamento do próprio filho. Mas o pior momento ainda estava por vir. Às 11 da noite, quando a festa começava a diminuir o ritmo, Camila se aproximou de mim no bar onde eu estava sentado com João. Seu Alberto, ela disse, o senhor não acha melhor ir embora? Amanhã tem que trabalhar cedo, né? Olhei para ela sem acreditar. Camila,
Ainda são 11 horas. É que os convidados importantes vão ficar até mais tarde, e a festa vai mudar de ambiente. Vai ficar mais, como eu posso dizer, mais sofisticado. João se levantou da cadeira, vermelho de raiva. Menina, que falta de respeito é essa? Não se mete, seu João, Camila respondeu com frieza. É uma conversa entre eu e meu sogro. Sogro. Ela disse a palavra como se fosse um fardo. Naquele momento, olhei para o lado e vi Rafael se aproximando, sorrindo, alheio à tensão. Pai! Estava procurando o senhor. Vem cá, quero te apresentar para uns amigos da faculdade. Era a primeira vez na noite toda que meu filho vinha me procurar. Camila rapidamente se colocou entre nós. Rafael, seu pai já estava indo embora mesmo. Ele está cansado. Pai, é verdade? Quer ir embora? Olhei nos olhos do meu filho. Vi a confusão no rosto dele, mas também vi algo que me partiu o coração. Ele não estava questionando a esposa. Estava aceitando que eu fosse embora do casamento dele. Do casamento que eu paguei integralmente. Foi nesse momento que tomei a decisão mais importante da minha vida. Rafael, disse, colocando a mão no ombro dele, antes de ir embora, preciso fazer um discurso. O rosto de Camila empalideceu. Seu Alberto, não precisa se incomodar. Não é incômodo, respondi, caminhando em direção ao microfone que estava no palco. É um prazer. Caminhei até o palco com passos firmes, sentindo todas as conversas pararem gradualmente. O salão, que momentos antes estava cheio de risadas e música, ficou em silêncio expectante. Peguei o microfone com mãos trêmulas, mas determinadas. Olhei para o público, cerca de 200 pessoas me observando com curiosidade. Rafael estava parado no meio do salão, confuso. Camila ao lado dele, visivelmente nervosa. Boa noite a todos. Comecei, minha voz ecoando pelo sistema de som. Para quem não me conhece, eu sou Alberto, pai do Rafael. Algumas pessoas aplaudiram educadamente. Eu não tinha planejado fazer um discurso hoje. Na verdade, durante toda a festa, fui desencorajado a participar dos momentos importantes. Mas antes de ir embora, como me foi sugerido, gostaria de compartilhar algumas coisas com vocês. Senti minha voz ganhando força, o sangue correndo nas veias. Era como se Conceição estivesse ali comigo, me dando coragem. Vocês viram hoje uma festa linda, sofisticada, com decoração de revista, comida de primeira qualidade, flores importadas. Tudo muito elegante, muito bem organizado. Fiz uma pausa, olhando diretamente para Camila. Mas talvez vocês não saibam quem pagou por tudo isso. O silêncio no salão ficou mais tenso. Rafael deu um passo à frente, como se quisesse me interromper, mas parou. Esta festa custou exatamente R$60 mil. Cada centavo veio do meu bolso, da minha aposentadoria, das minhas economias, da venda da casa da praia que construí com minha falecida esposa Conceição. Murmúrios começaram a se espalhar pelo salão. Pessoas se olhavam, sussurrando. O vestido que a noiva está usando custou R$3.500. Eu paguei. O buffet, 15 mil. Eu paguei. As flores, 2 mil. Eu paguei. O fotógrafo, o som, a decoração, tudo. Cada item desta festa foi comprado com dinheiro que juntei durante 40 anos de trabalho honesto na construção civil. A voz de Camila cortou o silêncio. Seu Alberto, por favor. Deixe eu terminar, filha, respondi, usando a palavra com uma ironia amarga. Porque durante toda esta noite, enquanto todos vocês desfrutavam da festa que eu paguei, fui tratado como um estorvo. Fui impedido de tirar fotos com meu próprio filho. Fui mandado sentar longe da mesa principal. Fui pedido para ir embora antes do final da festa. Rafael estava pálido. Pai! E o pior de tudo, continuei, sentindo as lágrimas queimarem mas recusando-me a deixá-las cair, é que eu vi os pais da noiva recebendo parabéns por uma festa que não custou um centavo do bolso deles. O salão estava em completo silêncio agora. Pessoas estavam constrangidas, olhando para o chão, para as mãos, para qualquer lugar menos para o palco. Eu não estou falando isso para humilhar ninguém ou para estragar a festa. Estou falando porque acredito que a verdade precisa ser dita. Porque dignidade não se vende por nenhum preço.
Olhei diretamente para Rafael. Filho, eu te amo mais que minha própria vida. Por isso vendi tudo o que tinha para te dar esta festa. Mas amor verdadeiro não é só dar. É também receber respeito. Depois olhei para Camila. E você, Camila, hoje se tornou minha nora. Faz parte da nossa família. Mas família se constrói com respeito mútuo, não com humilhação. Devolvi o microfone ao seu lugar e comecei a caminhar em direção à saída. O salão continuava em silêncio total. Quando cheguei perto da porta, ouvi passos atrás de mim. Pai! Pai, espera! Era Rafael, correndo atrás de mim, com lágrimas nos olhos. Pai, perdão. Eu não sabia, eu não percebi. Parei e me virei para ele. Meu filho, com seu smoking elegante, chorando como uma criança. Rafael, você é um homem casado agora. Tem que aprender a enxergar as coisas como elas são. Pai, volta para a festa. Por favor. Olhei por sobre o ombro dele e vi Camila parada no meio do salão, rodeada por convidados que sussurravam e olhavam em nossa direção. Seu rosto estava vermelho de vergonha e raiva. Filho, meu lugar hoje não é mais aqui. Mas espero que vocês sejam felizes. Abracei Rafael, sentindo o perfume caro que ele estava usando, tão diferente do cheiro simples do meu menino. Te amo, pai, ele sussurrou. Eu também te amo, filho. Sempre vou amar. Saí do clube e caminhei pelas ruas da nossa cidade. Era uma noite quente de março, e o ar estava cheio do perfume dos ipês floridos. Andei devagar, sentindo um peso sair dos meus ombros a cada passo. Havia dito a verdade. Havia recuperado minha dignidade. Agora restava ver se meu filho seria homem suficiente para entender a lição. Cheguei em casa perto da meia-noite. A casa estava silenciosa, apenas o barulho dos grilos no quintal e o vento balançando as folhas da mangueira. Troquei o smoking alugado por uma roupa simples, fiz um chá de camomila e sentei na varanda. Olhei para as estrelas e conversei com Conceição, como sempre fazia nos momentos difíceis. Minha querida, hoje fiz algo que você ficaria orgulhosa. Defendi minha dignidade. O vento pareceu responder, balançando as plantas do jardim que ela tanto amava. Na segunda-feira de manhã, acordei com o barulho do telefone tocando. Eram 7 horas. Era Rafael. Pai, precisamos conversar. Claro, filho. Posso passar aí depois do almoço? Pode sim. Desliguei e fui fazer meu café. Durante o resto da manhã, tentei manter a rotina normal. Reguei as plantas, alimentei as galinhas, conversei com Dona Antônia por cima da cerca. Ela não mencionou nada sobre o casamento, mas percebi nos olhos dela que já sabia de tudo. Em cidades pequenas, as notícias voam. Na hora do almoço, seu João apareceu na minha porta. Compadre, posso entrar? Claro, João. Acabei de fazer um cafezinho. Sentamos na cozinha, e ele ficou um tempo em silêncio, mexendo o açúcar na xícara. Alberto, a cidade toda está comentando o que aconteceu ontem. Imagino. Todo mundo está do seu lado. Compadre, o que você fez foi certo. Não fiz para estar certo ou errado, João. Fiz porque não aguentava mais. E o Rafael? Já conversaram? Ele vem aqui hoje à tarde. João balançou a cabeça. Esse menino precisa abrir os olhos. Aquela menina não é para ele. Às 2 da tarde, vi o carro de Rafael estacionando na frente de casa. Ele desceu devagar, com o rosto de quem não havia dormido bem. Oi, pai. Oi, filho. Entra. Sentamos na sala, no mesmo sofá onde ele se sentava quando era criança para me contar sobre a escola, os amigos, os sonhos. Pai, eu vim pedir desculpas. Olhei para ele em silêncio, esperando. Eu não percebi como a Camila estava te tratando. Estava tão nervoso com o casamento, tão preocupado com os detalhes, que não prestei atenção. Rafael, você é um homem de 30 anos. Não pode não prestar atenção em como sua esposa trata seu pai. Ele baixou a cabeça. Eu sei, pai. Não tenho desculpa. E como ela reagiu depois que eu fui embora? Rafael suspirou. Ela estava muito brava. Disse que você a humilhou na frente de todos os convidados.
Eu a humilhei. Pai, eu sei que não foi bem assim. Rafael, interrompi, me diz uma coisa. Você sabia que eu tinha vendido a casa da praia? Ele assentiu. E você contou para ela? Contei. E mesmo sabendo disso, ela me tratou daquele jeito? Rafael ficou em silêncio por um longo tempo. Filho, eu não tenho nada contra sua esposa. Mas respeito é a base de qualquer relacionamento. Se ela não me respeita agora, como vai ser daqui a 10 anos? Como vai ser quando você tiver filhos? Pai, ela estava nervosa. Rafael, para de arranjar desculpa para ela. Nervosismo não justifica crueldade. Meu filho se levantou e foi até a janela, olhando para o quintal onde brincava quando criança. Pai, o que o senhor quer que eu faça? Eu não quero que você faça nada, filho. Quero que você pense. Que reflita sobre o tipo de pessoa que escolheu para dividir a vida. Ele se virou para mim. O senhor quer que eu me separe dela? Eu quero que você seja feliz. Verdadeiramente feliz. E felicidade não se constrói sobre desrespeito. Rafael ficou mais 1 hora conversando comigo. Falamos sobre Conceição, sobre memórias da infância dele, sobre valores que tentei ensinar durante todos esses anos. Quando ele foi embora, percebi que havia plantado uma semente de reflexão no coração do meu filho, mas ainda não sabia se ela germinaria. Durante o resto da semana, Rafael me ligou todos os dias. Conversas curtas, mas respeitosas. Sentia que ele estava processando tudo o que havia acontecido. Na sexta-feira, ele apareceu em casa novamente. Pai, a Camila quer conversar com o senhor. Meu coração se acelerou. Conversar sobre o quê? Ela quer pedir desculpas. Olhei para meu filho e vi sinceridade nos olhos dele. Tudo bem. Quando? Agora, se o senhor quiser. Ela está no carro. Rafael saiu para buscar Camila, e eu fiquei na sala esperando. Arrumei as almofadas do sofá, verifiquei se havia café pronto, tentei me acalmar. Meu coração batia acelerado. Eles entraram juntos. Camila estava diferente, sem maquiagem pesada, com uma roupa simples, o cabelo preso de forma natural. Parecia mais nova, mais humana. Seu Alberto, ela disse, sem conseguir me olhar nos olhos. Posso sentar? Claro. Filha. Fiquem à vontade. Sentaram-se no sofá, Rafael ao lado dela como apoio moral. Camila respirou fundo antes de falar. Seu Alberto, eu vim aqui pedir desculpas pelo que aconteceu no casamento. Esperei em silêncio, dando espaço para ela continuar. Eu estava muito nervosa com o casamento. Queria que tudo fosse perfeito, e acabei sendo injusta com o senhor. Suas palavras soavam ensaiadas, mas percebi lágrimas genuínas nos olhos dela. Camila, respondi calmamente, nervosismo não justifica desrespeito, mas obrigado por vir aqui. Ela olhou para Rafael, como se pedisse ajuda. Pai, Rafael disse, a Camila entendeu que errou. Ela quer fazer as pazes. Rafael, deixe ela falar, respondi gentilmente. Camila limpou os olhos com um lenço. Seu Alberto, eu cresci de uma forma diferente da sua família. Meus pais sempre me ensinaram a valorizar certas coisas, aparências, status, o que os outros vão pensar. Era a primeira vez que a ouvia falar com sinceridade. Quando eu soube que o senhor havia vendido sua casa para pagar nosso casamento, eu deveria ter ficado grata. Mas fiquei constrangida. Constrangida por quê? Porque meus amigos da capital não entendem esse tipo de sacrifício. Para eles, pais ricos pagam casamentos caros sem problemas. Eu tinha vergonha de explicar que meu sogro havia vendido tudo para nos ajudar. A honestidade dela me surpreendeu. Então o senhor me escondeu de seus amigos por vergonha? Ela assentiu, chorando. E no dia do casamento, eu queria tanto impressionar todo mundo que acabei tratando o senhor como se fosse menos importante. Rafael segurou a mão dela. Camila, conta para ele o que você descobriu esta semana. Ela olhou para o marido e depois para mim. Meu pai me contou que nunca pagou um casamento tão caro para ninguém da família. Disse que quando ele se casou com minha mãe, foi numa cerimônia simples, na igreja do bairro, com uma festa pequena em casa.
Fez uma pausa. Ele disse que o Senhor fez pelo Rafael foi o maior ato de amor paterno que ele já viu na vida. Senti meu peito se aquecer. E minha mãe? Minha mãe disse que se envergonhou de mim quando soube como eu tratei o Senhor. Camila estava chorando abertamente agora. Seu Alberto, eu sei que não mereço perdão. Sei que fui cruel com quem só queria o bem do filho. Mas eu aprendi. Aprendi que valores verdadeiros não têm nada a ver com dinheiro ou status. Levantei-me e fui até a cozinha buscar um copo d'água para ela. Quando voltei, Rafael estava passando a mão nas costas da esposa, consolando-a. Camila, disse, oferecendo o copo, obrigado por vir aqui e me dizer isso. Sei que não foi fácil. O Senhor me perdoa? Olhei para aquela moça de 26 anos, criada num mundo diferente do nosso, tentando aprender a ser parte de uma família simples. Filha, eu não guardo rancor de ninguém. Perdão é algo que eu dou por mim mesmo, para manter meu coração em paz. Ela sorriu através das lágrimas. Mas, continuei, perdão não significa que tudo volta a ser como antes. Confiança se constrói com ações, não com palavras. Eu entendo, ela disse. Vou provar que mudei. Rafael se levantou e veio me abraçar. Pai, obrigado por dar uma chance para a gente. Chance eu sempre dou, filho. É da minha natureza. Camila se aproximou hesitante. Seu Alberto, posso te dar um abraço? Abri os braços e a acolhi. Senti que estava abraçando não só minha nora, mas uma filha que precisava aprender o que era família verdadeira. Filha, sussurrei no ouvido dela, família não é sobre ter muito ou pouco, é sobre cuidar uns dos outros. Quando eles foram embora, fiquei na varanda olhando o pôr do sol. As cores alaranjadas pintavam o céu, e os ipês roxos da rua balançavam no vento da tarde. Conceição sempre dizia que todo conflito é uma oportunidade de crescimento. Talvez minha família estivesse começando a crescer de verdade. 3 meses se passaram desde o casamento. A vida na nossa cidade pequena voltou ao ritmo normal, mas muita coisa havia mudado na minha família. Camila cumpriu sua promessa. Começou a me visitar toda semana, trazendo bolos que aprendi a fazer, perguntando sobre a história da família, pedindo para eu ensinar receitas que Conceição fazia. Seu Alberto, ela disse numa terça-feira, o senhor pode me ensinar a fazer aquele escondidinho que a dona Conceição fazia? Estávamos na cozinha, ela com o avental emprestado, eu mexendo os ingredientes. Claro, filha, mas tem que ter paciência. Conceição levou anos para acertar o ponto. Ela sorriu. Tenho tempo. Era bom vê-la tentando se conectar com nossas tradições. Rafael ficava feliz vendo a esposa se esforçando para fazer parte da família de verdade. Um dia, ela trouxe uma surpresa. Seu Alberto, eu trouxe uma coisa para o senhor. Era um envelope grande. Abri e encontrei fotos do casamento, não as fotos oficiais dos fotógrafos profissionais, mas fotos que ela havia pedido para alguns convidados tirarem. Estas são fotos suas durante a festa. Eu pedi para as pessoas mandarem para mim. Eram imagens de mim conversando com os compadres, sorrindo, cumprimentando os convidados. Fotos que mostravam que eu estava feliz naquele dia, apesar de tudo. Por que você fez isso? Perguntei. Porque eu quero que o senhor tenha boas lembranças do casamento do seu filho. Quero que quando olhar essas fotos, lembre do amor que sente por ele, não da dor que eu causei. Senti os olhos marejarem. Obrigado, filha. E tem mais uma coisa, ela disse, tirando outro envelope. Estas são as fotos que eu não deixei tirar naquele dia. Eu pedi para o fotógrafo vir aqui e fazer uma sessão só nossa, da família. Eram fotos lindas. Eu, Rafael e Camila na varanda de casa, debaixo da mangueira, no quintal onde ele brincava quando criança. Fotos que mostravam uma família de verdade. Agora o senhor tem as fotos que merecia ter desde o começo. No final de junho, Rafael veio me visitar sozinho. Pai, tenho uma notícia para dar. O que foi, filho? A Camila está grávida. Meu coração se encheu de alegria. Grávida? Vou ser avô? Vai sim, pai. E eu queria pedir uma coisa para o senhor. O que você quiser, filho. Se for menina, queremos dar o nome de Conceição, em homenagem à mãe. Não consegui segurar as lágrimas.
Conceição ficaria muito honrada. E se for menino? Rafael, qualquer nome que vocês escolherem está bom para mim. Queremos chamar de Alberto Conceição. Alberto pelo avô, Conceição pela avó. Abracei meu filho, sentindo que a família estava verdadeiramente se reconstruindo. Naquela noite, sentei na varanda e conversei com Conceição como sempre fazia. Minha querida, nosso neto ou neta vai levar seu nome. Você está vendo isso daí de cima? O vento balançou as folhas da mangueira e senti uma paz profunda no coração. 6 meses depois, nasceu nossa neta, Conceição Camila. Conceição pela avó que não conheceu, Camila pela mãe que aprendeu a ser família. No dia em que trouxeram a bebê da maternidade, Camila veio direto para minha casa. Seu Alberto, o senhor quer conhecer sua neta? Peguei aquele pequeno ser nos braços, olhei para o rostinho perfeito e vi os olhos de Conceição olhando para mim. Bem-vinda família, minha pequena, sussurrei. Camila estava chorando. Seu Alberto, obrigada por me dar a chance de aprender a ser uma filha para o senhor. Obrigado a você, filha, por me ensinar que o amor pode transformar qualquer coração. Rafael estava radiante, fotografando cada momento. Pai, a Camila tem uma proposta para fazer. O que é? Camila respirou fundo. Seu Alberto, a gente queria que o senhor viesse morar com a gente, para ajudar a cuidar da Conceição, para ela crescer perto do avô, para sermos uma família de verdade. Olhei para eles, para minha neta nos braços, para a casa simples onde vivi tantos anos com Conceição. Não precisa, filhos. Estou bem aqui. Pai, não é por necessidade, Rafael disse. É porque queremos o senhor perto. Porque uma família fica junta. Pensei na proposta por alguns dias. Uma manhã, acordei mais cedo e fui até o túmulo de Conceição no cemitério da cidade. Minha querida, eles querem que eu vá morar com eles. O que você acha? O vento moveu as flores que havia deixado no túmulo, e senti como se ela estivesse me dando a resposta. Uma semana depois, mudei para a casa de Rafael e Camila. Não para ser um fardo, mas para ser parte ativa da família. Hoje, 2 anos depois, acordo todas as manhãs com minha neta me chamando, Vovô Alberto. Vovô Alberto. Camila se tornou realmente uma filha para mim. Rafael amadureceu e aprendeu a valorizar as coisas simples da vida. E pequena Conceição está crescendo num lar cheio de amor e respeito mútuo. Às vezes, quando estou na varanda da casa deles, olhando o pôr do sol, converso com Conceição lá de cima. Minha querida, tudo que passamos valeu a pena. Nosso filho aprendeu que família é sobre amor e respeito. Nossa nora aprendeu que valores verdadeiros não têm preço. E nossa neta está crescendo numa família de verdade. A lição que aprendi é simples. Às vezes, para ensinar sobre dignidade, precisamos ter a coragem de defendê-la. Às vezes, para receber respeito, precisamos exigi-lo. E às vezes, para construir uma família verdadeira, precisamos passar por tempestades que nos fortalecem. Hoje, quando olho para trás, não me arrependo de ter gasto toda a minha economia no casamento do meu filho. Porque não foi só um casamento que eu paguei. Foi uma lição de vida que transformou nossa família para sempre. E isso, meus amigos, não tem preço que pague. Se você está ouvindo esta história e tem uma situação parecida na sua família, lembre-se, amor verdadeiro exige respeito mútuo. Nunca aceite ser tratado como menos importante na sua própria família. Deixe nos comentários sua cidade, conte sua história se quiser. E se inscreva no canal para mais histórias que tocam o coração e ensinam sobre o valor da família verdadeira. Que Deus abençoe a todos vocês. E até a próxima história. Enquanto caminhava, minha neta passou por mim e fingiu que não me conhecia, até que alguém a chamou. Meu nome é Joel, tenho 73 anos, e hoje vou contar uma história que ainda dói no meu peito. Uma história sobre família, orgulho e segundas chances. Era uma manhã de terça-feira, dessas que o sol nasce devagar por trás das montanhas de Minas Gerais. O ar estava fresco, e eu decidi dar minha caminhada de sempre pela praça central da nossa pequena cidade. Aos 73 anos, essa caminhada matinal virou meu ritual sagrado. É quando converso com Deus e organizo meus pensamentos. A praça estava acordando junto comigo.
O seu João já estava abrindo a padaria, o cheiro de pão quentinho começava a perfumar o ar, e Dona Maria varria a calçada em frente ao seu mercadinho. Eram desses momentos em que a vida parecia simples e boa. Deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo, e se você também tem uma história de família que toca seu coração. Eu caminhava devagar, sentindo a brisa da manhã no rosto, quando a vi. Minha neta Gabriela. Meu coração disparou de alegria. Fazia quase 6 meses que não a via por perto. Ela estava ali, parada em frente à farmácia, mexendo no celular, linda como sempre, com aqueles cabelos castanhos que brilhavam no sol da manhã. Não consegui conter o sorriso. Era minha neta querida, aquela menina que costumava dormir no meu colo aos domingos, que me chamava de vovô Joel com aquela voz doce de criança. Acelerei um pouco o passo, meu coração batendo forte de emoção. Gabriela! Falei, aproximando-me com os braços meio abertos, pronto para aquele abraço que tanto esperava. Ela levantou os olhos do celular, me olhou diretamente nos olhos por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Mas ao invés do sorriso que eu esperava, vi algo que me gelou por dentro. Ela desviou o olhar rapidamente, como se eu fosse um completo estranho, e começou a caminhar na direção oposta. Fiquei ali parado, confuso, sentindo minhas pernas tremerem. Gabriela, sou eu, seu avô. Insisti, minha voz saindo mais fraca do que eu gostaria. Ela não parou. Não olhou para trás. Seguiu andando como se eu não existisse, como se aqueles anos de carinho e amor entre nós nunca tivessem acontecido. A dor que senti naquele momento foi diferente de qualquer coisa que já havia experimentado. Era como se alguém tivesse arrancado um pedaço do meu coração ali mesmo, na frente de todo mundo. As pessoas na praça começaram a olhar, e eu senti meu rosto queimar de vergonha e tristeza. Mas então, quando ela já estava a uns 10 metros de distância, ouvi uma voz que veio de algum lugar atrás de mim. Gabriela! Gabriela Santos! Ela parou. Se virou. E foi nesse momento que minha vida começou a mudar completamente. O que aconteceu depois dessa chamada? Quem era essa pessoa que conhecia minha neta? E por que Gabriela estava me tratando como um estranho? A resposta vai chocar você no próximo capítulo. Meu coração ainda estava apertado quando ouvi aquela voz chamar Gabriela Santos. Com tanta firmeza. Ela parou no meio da calçada, se virou devagar, e eu vi sua expressão mudar completamente. O rosto que há pouco me ignorava agora mostrava surpresa, e talvez até um pouco de medo. Foi então que eu também me virei para ver quem havia falado. Era Dr. Ricardo, o médico aposentado que morava na rua de cima. Um homem alto, de cabelos brancos, que sempre cumprimentava todo mundo com educação. Ele se aproximou de nós dois com passos firmes, e percebi que seu rosto estava sério, quase solene. Gabriela, ele disse, olhando diretamente para ela, você não pode continuar fingindo que não conhece seu avô. O silêncio que se formou ali na praça foi ensurdecedor. Senti meu estômago revirar. Como assim ele sabia do que tinha acabado de acontecer? E por que estava se metendo na nossa história? Gabriela baixou a cabeça, suas mãos tremendo ligeiramente. Doutor Ricardo, o senhor não entende. Ela murmurou, a voz quase sumindo. Entendo sim, minha filha, ele respondeu com gentileza, mas ainda firme. Entendo porque fui eu quem cuidou do seu avô no hospital há 3 meses. Fui eu quem viu ele chorando no corredor, perguntando por você todos os dias. Senti meu mundo desabar. Hospital? Que hospital? Há 3 meses eu estava... Ah, sim. A cirurgia do coração. Mas como Gabriela sabia disso? E por que não veio me visitar? Olhei para minha neta, e pela primeira vez em 6 meses, vi lágrimas nos seus olhos. Ela estava lutando para não chorar, mas suas emoções estavam vencendo. Se você já passou por um mal-entendido em família, deixe um coração nos comentários. Sua história pode ajudar outras pessoas. Gabriela, disse Dr. Ricardo, sua voz agora mais suave. Seu avô quase morreu naquela mesa de cirurgia. Quando acordou da anestesia, a primeira palavra que disse foi seu nome. Meus olhos se encheram de lágrimas. Era verdade. Mesmo depois de tudo que havia acontecido entre nossa família, mesmo depois de todos os desentendimentos, ela era a primeira pessoa que eu queria ver quando pensei que poderia partir deste mundo. Eu não sabia que ele estava no hospital, Gabriela finalmente falou, sua voz embargada. Minha mãe disse que ele estava bem, que não precisava me preocupar.
A ficha começou a cair. Minha filha Sandra, mãe da Gabriela, havia escondido da própria filha que eu estava internado. Mas por quê? Doutor Ricardo suspirou profundamente. Minha filha, sua mãe estava na sala de espera todos os dias. Ela sabia exatamente o estado dele. E quando eu perguntei por você, ela disse que vocês não se falavam mais por causa daquela discussão. Que discussão? Perguntei, minha voz saindo rouca de emoção. Gabriela me olhou pela primeira vez desde que tudo começou. Seus olhos estavam vermelhos, e pude ver anos de dor acumulada naquele olhar. A discussão sobre meu casamento. Vovô. Minha mãe disse que o senhor não queria que eu me casasse com o Pedro. Que o senhor tinha dito coisas horríveis sobre ele, sobre mim. Que o senhor havia me deserdado. Meu sangue gelou. Eu nunca, jamais, disse qualquer coisa contra o Pedro ou contra ela. Pelo contrário, quando soube do noivado, fiquei feliz. Queria muito conhecer o rapaz que havia conquistado o coração da minha neta. Gabriela, falei, minha voz tremendo, eu nunca disse isso. Nunca. Pelo amor de Deus. Você é minha neta querida. Como eu poderia? Mas antes que eu pudesse terminar, Dr. Ricardo ergueu a mão. Tem mais coisa que vocês precisam saber, ele disse, olhando para nós dois. Sobre o que realmente aconteceu naquela tarde na casa da Sandra. O que realmente aconteceu? Que segredos minha própria filha estava escondendo? E por que ela estava mentindo para sua própria filha sobre mim? No próximo capítulo, a verdade que destruiu nossa família finalmente vai ser revelada. Dr. Ricardo respirou fundo antes de continuar. O sol da manhã estava mais forte agora, mas eu sentia um frio na barriga que não tinha nada a ver com o tempo. Joel, Gabriela, vocês precisam sentar, ele disse, apontando para o banco da praça embaixo do pé de ipê. O que vou contar vai doer, mas vocês merecem saber a verdade. Nos sentamos lado a lado, Gabriela e eu, pela primeira vez em meses. Pude sentir o perfume dela, o mesmo que usava desde adolescente. Meu coração estava disparado. Há 6 meses, começou o Dr. Ricardo, sua filha Sandra veio ao meu consultório, Joel. Ela estava desesperada, chorando muito. Disse que precisava de um atestado médico para você. Atestado médico? Perguntei confuso. Mas eu não estava doente na época. Exato. Ela queria que eu assinasse um documento dizendo que você estava com problemas mentais, que não tinha mais capacidade de tomar decisões importantes. Senti o sangue ferver nas minhas veias. Gabriela me olhou com os olhos arregalados de surpresa. Eu me recusei, é claro, continuou o Dr. Ricardo. Perguntei por que ela precisava disso, e foi quando ela me contou toda a história. Sobre a herança que você ia deixar para Gabriela. Sobre o terreno na cidade vizinha que vale muito dinheiro. Que terreno? Perguntou Gabriela, me olhando diretamente. Eu suspirei. Era verdade. Tinha um terreno que meu pai me deixou, bem no centro da cidade vizinha. Com o crescimento da região, hoje valia uma fortuna. E sim, eu sempre pensei em deixar para Gabriela quando partisse deste mundo. Sandra descobriu sobre o testamento, revelou o Dr. Ricardo. E ficou furiosa quando soube que você deixaria tudo para a neta, e não para ela. Se você tem uma história de herança em família, comente com a palavra herança. Às vezes o dinheiro revela o verdadeiro caráter das pessoas. Gabriela colocou a mão na boca, horrorizada. Minha mãe fez tudo isso por dinheiro? Foi naquela tarde na casa dela, continuou o Dr. Ricardo, que ela inventou toda aquela história. Disse para você que seu avô havia xingado você e o Pedro, que ele estava contra o casamento, que ele havia rasgado o convite na frente dela. Meu Deus, murmurei, sentindo uma dor profunda no peito. Eu nem sabia que vocês iam se casar. Nunca recebi convite nenhum. Sandra interceptou tudo, explicou o Dr. Ricardo. Os convites, as mensagens, as tentativas de contato. Ela queria que vocês brigassem, que se afastassem, para que você mudasse o testamento em favor dela. Lágrimas desciam pelo rosto da Gabriela. E eu acreditei em tudo. Acreditei que meu avô, que sempre me amou, tinha virado as costas para mim. Passei 6 meses odiando o senhor, vovô. Meu coração estava destroçado, mas ao mesmo tempo sentia uma felicidade imensa.
Minha neta não me odiava. Ela tinha sido enganada por sua própria mãe. Tem mais, disse Dr. Ricardo, sua voz ficando ainda mais séria. Quando Joel teve um infarto e foi para a cirurgia, Sandra me procurou de novo. Queria que eu convencesse vocês dois a não se falarem mais. Disse que seria melhor assim. Ela estava na sala de espera, falei, lembrando dos momentos mais difíceis da minha vida. Mas quando eu perguntava por você, Gabriela, ela sempre dizia que você estava ocupada, que não podia vir. E quando eu ligava para saber como o senhor estava, disse Gabriela, soluçando, ela dizia que o senhor estava bem, que nem perguntava por mim. O silêncio caiu sobre nós três. Ali, naquele banco da praça, sob a sombra do ipê, uma família estava sendo reconstruída sobre os escombros de mentiras e manipulação. Mas Dr. Ricardo ainda não havia terminado. Gabriela, ele disse, olhando diretamente para ela, sua mãe não sabe que você está na cidade hoje. Ela pensa que você está na lua de mel ainda. Como assim? Perguntei. Gabriela baixou os olhos, suas lágrimas pingando no chão. Eu cancelei o casamento, vovô, há 2 semanas. Não conseguia me casar carregando essa dor de ter perdido o senhor. Meu coração quase parou. Ela havia cancelado o casamento por minha causa? Mas se Sandra não sabia que Gabriela estava na cidade, e se ela pensava que tinha conseguido nos separar para sempre, o que mais ela estava planejando? A resposta vai mudar tudo o que pensávamos que sabíamos sobre esta família. A revelação de que Gabriela havia cancelado o casamento por minha causa me deixou em choque. Minha neta querida havia sacrificado sua felicidade por causa das mentiras de sua própria mãe. Doutor Ricardo, falei, minha voz trêmula, se Sandra não sabe que Gabriela está aqui, o que mais ela está escondendo? O médico olhou ao redor da praça, como se estivesse verificando se alguém podia nos ouvir. Joel, preciso te contar algo que descobri ontem à noite. Gabriela enxugou as lágrimas e se aproximou mais. Estávamos os três ali, unidos pela verdade que finalmente estava vindo à luz. Sandra foi ao cartório na semana passada, revelou o Dr. Ricardo. Minha cunhada trabalha lá e me contou. Ela estava tentando descobrir como poderia ser declarada sua cuidadora legal. Joel. Cuidadora legal? Repeti, sem entender. Se ela conseguisse um atestado médico meu dizendo que você não tem mais capacidade mental, ela poderia assumir o controle de todos os seus bens, inclusive mudando seu testamento. Senti o sangue gelar nas veias. Minha própria filha estava tentando me roubar, me declarar incapaz, para ficar com tudo que trabalhei a vida inteira para deixar para minha neta. Mas tem mais, continuou o Dr. Ricardo. Ela também foi à imobiliária da cidade vizinha. Queria saber quanto vale exatamente o terreno. Gabriela se levantou do banco, caminhando de um lado para o outro. Eu não posso acreditar. Minha própria mãe. 2,5 milhões, falei baixinho. Como? Perguntaram os dois ao mesmo tempo. O terreno vale 2,5 milhões. O corretor me ligou mês passado querendo comprar. É por isso que Sandra está desesperada. Se você já passou por problemas com dinheiro em família, deixe um amém nos comentários. Infelizmente, essas histórias são mais comuns do que imaginamos. O silêncio pesou entre nós. Era muito dinheiro. Dinheiro suficiente para transformar qualquer pessoa, para revelar o que há de pior no coração humano. Vovô, disse Gabriela, se sentando novamente ao meu lado, eu nunca soube de nada disso. Juro pela memória da vovó que eu nunca quis seu dinheiro. Eu só queria meu avô de volta. Segurei a mão dela, sentindo como era pequena e gelada. Eu sei, minha filha. Eu sempre soube. Por isso mesmo escolhi você para receber tudo. Mas agora temos um problema, disse Dr. Ricardo. Sandra vai tentar de novo. E da próxima vez, pode procurar outro médico, alguém menos ético que possa assinar o que ela quer. Era verdade. Minha filha não ia desistir facilmente. Não com tanto dinheiro em jogo. Tem mais uma coisa, disse Gabriela, hesitante. Pedro, meu ex-noivo, ele trabalha na prefeitura, no setor de licenças para construção. E daí? Perguntei. E daí que minha mãe passou a semana toda conversando com ele sobre projetos imobiliários na cidade vizinha. Sobre como seria fácil conseguir licenças para construir prédios se alguém tivesse um terreno bem localizado.
A ficha caiu como um raio. Sandra não estava apenas tentando roubar minha herança. Ela estava planejando uma sociedade com Pedro, usando o dinheiro que conseguisse de mim para investir em construção. Por isso ela queria tanto que vocês se casassem, entendi finalmente. Não era sobre sua felicidade, Gabriela. Era sobre ter acesso aos contatos dele na prefeitura. Gabriela cobriu o rosto com as mãos. E eu quase caí nessa armadilha. Se não fosse pela dor de estar longe do Senhor, eu teria me casado sem saber de nada. Doutor Ricardo se levantou. Pessoas, vocês precisam agir rápido. Sandra não pode descobrir que vocês se falaram. Pelo menos não ainda. Por quê? Perguntei. Porque se ela souber que o plano dela foi descoberto, vai acelerar tudo. Pode até inventar uma emergência, dizer que você está confuso, que precisa de cuidados urgentes. Ele estava certo. Conhecia minha filha bem demais. Quando Sandra queria algo, não media esforços para conseguir. Então o que fazemos? Perguntou Gabriela. Doutor Ricardo sorriu pela primeira vez naquela manhã. Vocês vão fazer o que ela menos espera. O que? Perguntamos juntos. Vocês vão dar a ela exatamente o que ela quer. Ou pelo menos, fazer ela pensar que conseguiu. O que ele estava planejando? Como poderíamos usar as próprias mentiras de Sandra contra ela? A vingança mais doce às vezes é simplesmente deixar a verdade aparecer no momento certo. Doutor Ricardo se sentou novamente e pude ver que ele estava elaborando algo na mente. Como médico experiente, ele sabia como lidar com situações delicadas. Joel, você vai fingir que está confuso, ele explicou. Vai ligar para Sandra hoje à tarde, dizer que está se sentindo meio perdido, que não está lembrando direito das coisas. Mas doutor, protestei, isso não vai dar a ela exatamente o que ela quer. Exato. Ela vai ficar eufórica, vai achar que finalmente conseguiu o que precisava. Vai correr atrás de outro médico para conseguir o atestado. Gabriela segurou minha mão mais forte. E aí? Aí é que entra você, Gabriela. Você vai voltar para casa, vai fingir que ainda está zangada com seu avô, mas vai começar a observar tudo o que sua mãe faz. A menina assentiu, determinada. Pude ver que ela havia herdado a força da nossa família. Vocês vão reunir provas, continuou o doutor Ricardo. Conversas, documentos, tudo que mostrar as tentativas de fraude dela. E quando tivermos evidências suficientes. Apresentamos tudo junto, completei, entendendo o plano. Isso mesmo. Mas tem uma coisa importante. Vocês não podem se encontrar até resolvermos isso. Sandra não pode suspeitar de nada. Foi duro ouvir isso. Depois de meses separados, finalmente havia reencontrado minha neta, e agora tínhamos que nos afastar novamente, mesmo que temporariamente. Quanto tempo? Perguntou Gabriela. 1 semana, no máximo, respondeu o doutor Ricardo. O suficiente para ela se entregar. Se você está torcendo para que Joel e Gabriela consigam desmascarar Sandra, deixe uma bandeirinha do Brasil nos comentários. Nos levantamos do banco. A manhã já estava quente, e a praça começava a ficar movimentada. Algumas pessoas nos cumprimentaram, sem saber que ali, naquele local simples, uma família estava se reunindo depois de meses de dor. Vovô, disse Gabriela, me olhando nos olhos. Quando tudo isso terminar, o senhor pode me contar sobre a vovó? Tenho tanta saudade das histórias dela. Meu coração se encheu de emoção. Claro, minha filha. Ela sempre dizia que você era igualzinha a ela na sua idade. Tá bem, vocês dois, interrompeu o doutor Ricardo. Agora vamos às instruções específicas. Ele tirou um papel do bolso e anotou alguns números. Joel, você vai me ligar hoje às 5 da tarde. Vai fingir que não lembra direito da nossa conversa de hoje, que está preocupado com sua memória. E eu? Perguntou Gabriela. Você vai chegar em casa e contar para sua mãe que viu seu avô na praça, mas que ele parecia confuso, meio perdido. Diga que ficou preocupada, mas que não falou com ele por causa da briga. Era um plano arriscado, mas fazia sentido. Conhecíamos Sandra bem demais. Ela ia morder a isca. E se ela desconfiar? Perguntei. Ela não vai, garantiu o doutor Ricardo. Ela está há meses esperando por isso. Vai achar que finalmente os problemas de saúde bateram na sua porta.
Gabriela me deu um abraço rápido, disfarçado, como se fosse um cumprimento casual. Eu te amo, vovô, sussurrou no meu ouvido. Uma semana e tudo volta ao normal. Eu também te amo, minha neta, respondi baixinho. Sua avó está orgulhosa de você lá de cima. Doutor Ricardo nos separou suavemente. Agora cada um vai para um lado. Gabriela, você sai primeiro. Joel, espere 5 minutos antes de ir embora. Vimos Gabriela se afastar, caminhando em direção à rua onde ficava a casa da mãe. Ela olhou para trás uma vez, me deu um pequeno aceno e desapareceu na esquina. Doutor, falei quando ficamos sozinhos, e se algo der errado? Ele colocou a mão no meu ombro. Joel, em 40 anos de medicina, aprendi uma coisa: a verdade sempre vence. Pode demorar, pode doer, mas sempre vence. Enquanto caminhava de volta para casa, pensei em minha falecida esposa. Maria sempre dizia que Deus tem um jeito de colocar as pessoas certas no nosso caminho na hora certa. Doutor Ricardo apareceu exatamente quando precisávamos. Mas uma parte de mim estava com medo. E se Sandra descobrisse o plano? E se ela fizesse algo pior? E se eu perdesse Gabriela para sempre? Tinha que confiar. Uma semana. Apenas uma semana para recuperar minha família e proteger o que construí durante toda uma vida. Às vezes, para salvar o que amamos, precisamos fingir que perdemos a batalha. Eram 5 da tarde em ponto quando liguei para Dr. Ricardo, exatamente como combinado. Minha voz estava trêmula, não de nervosismo, mas porque estava realmente me esforçando para soar confuso. Doutor Ricardo? Falei, hesitante. Desculpa incomodar o senhor, mas estou meio preocupado. Oi, Joel, o que houve? É que não estou lembrando direito das coisas hoje. De manhã eu saí para caminhar, mas não lembro direito onde fui, o que fiz. Isso é normal? Do outro lado da linha, pude ouvir que ele estava representando também. Ah, Joel, essas pequenas confusões podem acontecer sim. Principalmente depois dos problemas de coração que você teve. Que tal passarmos no consultório amanhã? Será que a Sandra pode ir comigo? Estou meio inseguro para sair sozinho. Claro, claro. Pode ligar para ela. Desliguei e imediatamente disquei para minha filha. Meu coração batia forte, mas não podia demonstrar nervosismo. Pai! Atendeu Sandra, e percebi uma pontinha de preocupação na voz dela. Sandra, filha, você pode vir aqui em casa? Estou me sentindo meio estranho hoje. Silêncio do outro lado. Estranho como, pai? Ah, meio esquecido das coisas. Saí para caminhar hoje e quando voltei não lembrava direito onde tinha ido. O doutor Ricardo disse que era melhor fazer uns exames. Eu já vou aí, ela respondeu rapidamente, e pude ouvir a ansiedade mal disfarçada na voz. Se você já teve que fingir algo para proteger alguém que ama, deixe um força nos comentários. Às vezes, pequenas mentiras protegem grandes verdades. Sandra chegou em casa em menos de 20 minutos. Entrou pela porta já falando, com aquela energia nervosa que eu conhecia bem. Pai, você está se alimentando direito? Tomando os remédios? Talvez seja melhor eu vir ficar aqui uns dias. Não precisa, filha. É só um pouco de confusão mesmo. Mas pude ver nos olhos dela que as engrenagens estavam funcionando. Ela estava calculando, planejando, vendo oportunidades. Pai, aconteceu alguma coisa diferente hoje? Você encontrou alguém conhecido? Era a deixa que eu estava esperando. Engraçado que você pergunta. Acho que vi a Gabriela na praça hoje de manhã. Mas quando chamei por ela, acho que ela nem me ouviu. Ou talvez eu tenha imaginado. Os olhos de Sandra brilharam. Pai, a Gabriela não está na cidade. Ela está na lua de mel ainda. Lembra? Ah, é mesmo? Falei, coçando a cabeça. Então devo ter imaginado mesmo. Que estranho. Sandra se sentou ao meu lado no sofá, com aquela expressão que usava quando queria parecer carinhosa. Pai, acho que é melhor marcarmos uma consulta completa. Uns exames da cabeça, sabe? Para ter certeza de que está tudo bem. Você acha necessário? Acho sim. Na verdade, tenho um conhecido médico que é especialista nessas coisas.
Pode ser que seja mais rápido do que esperar pelo Dr. Ricardo. Ali estava. Exatamente como o Dr. Ricardo havia previsto. Ela já tinha outro médico em mente, alguém que provavelmente assinaria o que ela quisesse. Tá bom, filha. Se você acha melhor. Sandra ficou comigo até as 8 da noite, fazendo perguntas sobre minha rotina, meus remédios, minhas lembranças. Estava claramente avaliando meu estado mental, procurando sinais de confusão que pudesse usar a seu favor. Quando ela foi embora, prometi que não sairia de casa sozinho até falarmos com o médico dela. Mal ela saiu, meu telefone tocou. Era uma mensagem de um número que eu não conhecia. Vovô, sou eu. Estou usando o celular de uma amiga. Minha mãe chegou em casa muito agitada. Disse que o senhor estava confuso e que ia providenciar uma consulta urgente amanhã de manhã. O plano está funcionando. Te amo. Gabriela estava cumprindo sua parte. Agora era questão de tempo até Sandra se entregar completamente. Mas naquela noite, sozinho em casa, não consegui evitar um pensamento perturbador. E se no meio de toda essa encenação, eu realmente acabasse perdendo a memória? E se o estresse de fingir demência acabasse me afetando de verdade? Balancei a cabeça, afastando esses pensamentos. Tinha que confiar no plano. Confiar que Dr. Ricardo sabia o que estava fazendo. Mas amanhã seria o dia decisivo. Sandra iria me levar ao médico dela, e lá descobriríamos até onde ela estava disposta a ir para conseguir minha herança. Quando as pessoas que amamos nos traem, às vezes a única saída é deixar elas se traírem sozinhas. Na manhã seguinte, Sandra chegou cedo em casa, trazendo café e pão quentinho da padaria. Estava visivelmente ansiosa, mas tentando disfarçar com excesso de carinho. Pai, dormi pensando no senhor a noite toda, disse, servindo o café. Marquei uma consulta para hoje às 10 horas com o Dr. Álvaro. Ele é muito competente. Dr. Álvaro? Perguntei, fingindo não conhecer o nome. É um neurologista. Entende bem dessas questões de memória, esquecimento, essas coisas da idade. Percebi como ela evitou dizer palavras como demência ou incapacidade mental, mas era exatamente isso que ela estava buscando. No caminho para o consultório, Sandra dirigia nervosa, conversando demais, fazendo perguntas sobre coisas que eu supostamente deveria ter esquecido. Pai, o senhor lembra onde guardou os documentos da casa? Documentos? Respondi, confuso. Que documentos? Os papéis importantes, a escritura, essas coisas. Assim. Acho que estão no armário do quarto. Ou será que estão na gaveta da cozinha? Não lembro bem. Vi seu rosto se iluminar com minha resposta confusa. Estava funcionando perfeitamente. O consultório do Dr. Álvaro ficava numa rua comercial da cidade vizinha. Um prédio simples, mas o médico tinha um consultório bem montado. Quando nos recebeu, percebi imediatamente que algo estava errado. Dr. Álvaro era um homem de uns 50 anos, bem vestido, mas havia algo nos olhos dele que não me inspirava confiança. E a forma como cumprimentou Sandra deixou claro que eles já se conheciam. Então este é o Sr. Joel, disse ele, me examinando como se eu fosse um objeto. Sandra me contou sobre os sintomas. Se você já desconfiou de algum profissional, deixe um cuidado nos comentários. Nem sempre quem tem diploma é honesto. Sintomas? Perguntei, fingindo não entender. Confusão mental, perda de memória, dificuldade para tomar decisões, explicou o Dr. Álvaro, olhando para Sandra enquanto falava. Doutor, interveio Sandra, meu pai sempre foi muito independente, mas ultimamente está ficando perigoso deixá-lo sozinho. Entendo, disse o médico, anotando coisas num papel sem nem ter me examinado direito. Senhor Joel, o senhor sabe que dia é hoje? Hoje? É? Quarta-feira. É quinta-feira, pai, corrigiu Sandra rapidamente. Ah, é mesmo? Murmurei. Dr. Álvaro continuou com perguntas simples, e eu respondi algumas certas e outras erradas, sempre parecendo confuso. Ele mal me examinava fisicamente, estava mais interessado em anotar minhas respostas incorretas. Senhor Joel, disse ele, vou precisar conversar um pouco com sua filha sobre seu tratamento. Eles saíram da sala, mas a porta ficou entreaberta. Pude ouvir fragmentos da conversa. Ele está claramente com demência inicial. Incapaz de gerenciar bens.
Precisa de cuidador legal urgente. O atestado pode ficar pronto hoje mesmo. Meu sangue ferveu. Ali estava um médico formado, com diploma na parede, vendendo sua ética por dinheiro. E minha própria filha estava comprando. Quando voltaram, Dr. Álvaro estava com os papéis na mão. Senhor Joel, vou receitar uns remédios para ajudar na sua confusão mental, disse ele. E também vou fazer um relatório médico sobre seu estado atual. Relatório? Perguntei. É uma rotina, explicou Sandra rapidamente. Para caso precise de alguma coisa no futuro. Dr. Álvaro me entregou uma receita e disse para Sandra: os documentos estarão prontos amanhã. Pode vir buscar. No caminho de volta, Sandra estava radiante, tentando disfarçar sua felicidade. Pai, o médico disse que com os remédios o senhor vai melhorar muito. Que bom, filha. E ele vai preparar os papéis, só para facilitar caso o senhor precise de ajuda para resolver coisas importantes. Ali estava. Ela estava finalmente admitindo que queria controle legal sobre minha vida. Quando chegamos em casa, Sandra ficou comigo o resto da tarde, cuidando de mim, mas na verdade vasculhando meus documentos, procurando onde eu guardava coisas importantes. Pai, onde está aquele testamento que o senhor fez ano passado? Testamento? Fingi não lembrar. Acho que está no banco. Ou será que está aqui? Não lembro bem. Ela revirou gavetas, armários, sempre com a desculpa de estar organizando para mim. Às 6 da tarde, meu telefone tocou. Era Dr. Ricardo. Joel, como foi a consulta? Ah, doutor, falei, olhando para Sandra que estava prestando atenção. Foi bem. O médico disse que preciso tomar uns remédios para confusão. Que bom. Amanhã passo aí para ver como está. Quando desliguei, Sandra perguntou: era o Dr. Ricardo? Era. Ele vem aqui amanhã. Vi uma sombra de preocupação passar pelo rosto dela. 2 médicos com opiniões diferentes podiam complicar seu plano. Naquela noite, depois que Sandra foi embora, recebi outra mensagem no número desconhecido. Vovô, minha mãe chegou em casa cantando. Disse que conseguiu os papéis que precisava e que amanhã nossa vida vai mudar para sempre. Ela está planejando algo grande. Cuidado! Sandra havia conseguido o atestado falso. Agora tinha o poder legal que sempre quis. Mas o que ela estava planejando fazer com isso? E qual seria o próximo passo dela? Amanhã seria o dia em que descobriríamos até onde o coração humano pode ser corrompido pela ganância. Sandra chegou na manhã seguinte com uma pasta cheia de documentos e um sorriso que tentava parecer carinhoso, mas não conseguia esconder a ansiedade. Pai, trouxe os papéis do Dr. Álvaro, disse, sentando ao meu lado na mesa da cozinha. São só umas formalidades para sua proteção. Ela abriu a pasta e tirou vários documentos. Vi meu nome em todos eles, mas as palavras estavam embaralhadas para mim, de propósito, é claro. O que são esses papéis, filha? São documentos que dizem que eu vou ajudar o senhor a cuidar das coisas importantes. O médico disse que é melhor assim, para o senhor não se preocupar. Ela colocou uma caneta na minha mão. Só precisa assinar aqui, ó. Olhei para os papéis, fingindo tentar entender. Mas o que estou assinando exatamente? Nada demais, pai. É só para eu poder ir ao banco com o senhor, assinar coisas importantes quando o senhor esquecer. Era mentira. Pelos poucos trechos que consegui ler, aqueles documentos me declaravam incapaz de gerenciar meus próprios bens e davam a Sandra plenos poderes sobre tudo que eu possuía. Sandra, falei, hesitante, acho que deveria mostrar isso para o Dr. Ricardo também, não acha? O rosto dela mudou completamente. Pai, o Dr. Ricardo é clínico geral. Dr. Álvaro é especialista. Não precisa de segunda opinião. Mas eu confio no Dr. Ricardo. Pai! Ela elevou a voz, depois se controlou. Desculpa, é que estou preocupada com o senhor. Esses papéis são urgentes. Precisa assinar hoje. Se você conhece alguém que já passou por pressão familiar, deixe uma força nos comentários. Infelizmente, nem sempre a família protege a família. Foi nesse momento que ouvi a campainha tocar. Sandra ficou visivelmente nervosa. Quem será? Murmurou, guardando rapidamente os papéis. Fui abrir a porta e lá estava Dr. Ricardo,
exatamente como havíamos combinado. Bom dia, Joel. Vim ver como está se sentindo. Doutor Ricardo! Exclamei, genuinamente feliz de vê-lo. Que bom que veio. Sandra apareceu atrás de mim, forçando um sorriso. Doutor, que surpresa! Meu pai está bem melhor hoje. Que bom! Posso conversar com ele um pouco? Claro, claro, disse Sandra, mas percebi que ela não saiu da sala. Doutor Ricardo me examinou rapidamente. Pressão, reflexos, algumas perguntas simples. Respondi tudo corretamente, como se tivesse tido uma manhã lúcida. Estranho, disse Dr. Ricardo, olhando para Sandra. Ele parece completamente normal hoje. Ah, ele tem altos e baixos, explicou Sandra rapidamente. Ontem estava muito confuso. Mesmo assim, acho prudente fazer os exames mais detalhados antes de qualquer decisão importante sobre tratamento. Vi Sandra ficar pálida. Que tipo de exames? Tomografia, alguns testes cognitivos mais específicos, para ter certeza do diagnóstico. Doutor, disse Sandra, tentando manter a calma, já consultamos um especialista ontem. Doutor Álvaro. Ele disse que não precisava de mais exames. Doutor Álvaro? Perguntou o doutor Ricardo, franzindo a testa. Nunca ouvi falar. Em que hospital ele atende? Sandra gaguejou. Ele tem consultório particular. Entendo. Mesmo assim, Joel, acho que seria bom fazermos uns exames complementares. Só para ter certeza. Naquele momento, Sandra perdeu a compostura. Não! Exclamou, depois tentou se corrigir. Quer dizer, não é necessário. O outro médico já deu o diagnóstico. Sandra, disse Dr. Ricardo, sua voz ficando mais séria. Por que você está com tanta pressa? Seu pai está bem hoje. Eu não estou com pressa. É só que... Ela começou a gaguejar, a suar. O nervosismo estava denunciando tudo. Foi então que Dr. Ricardo disse a frase que mudou tudo. Joel, você autorizaria sua filha a ter acesso aos seus documentos e contas bancárias? Como? Perguntei, fingindo confusão. É que hoje de manhã recebi uma ligação do gerente do banco. Parece que alguém tentou obter informações sobre suas contas usando um atestado médico. Sandra ficou branca como papel. Sandra, continuou o Dr. Ricardo, você pode explicar isso? O silêncio na sala era ensurdecedor. Sandra olhava de mim para o doutor como um animal encurralado. Eu só queria proteger meu pai, ela murmurou. Proteger de quê? Ele está lúcido, capaz, orientado no tempo e espaço. Foi então que Sandra explodiu. Ele não vai viver para sempre. Esse dinheiro vai ser perdido, vai ser gasto com besteira. Eu sou filha dele, tenho direito. A máscara havia caído completamente. Ali estava a verdadeira Sandra, sem disfarces, sem fingimento. Filha! Comecei a falar, mas ela me interrompeu. Não me venha com essa. Pai! O senhor sempre preferiu a Gabriela. Sempre! Mesmo ela tendo sumido da sua vida, o senhor ainda quer deixar tudo para ela. Gabriela sumiu porque você mentiu para ela. Falei, minha voz saindo mais forte que pretendia. Sandra me olhou com surpresa. Como assim? Doutor Ricardo sorriu. Acho que é hora de encerrarmos essa farsa, não acha, Joel? Era chegada a hora da verdade. Depois de uma semana de encenação, finalmente poderíamos tirar as máscaras. Às vezes, para descobrir quem realmente ama você, precisa fingir que está vulnerável. Sandra, falei, minha voz agora firme e clara, sente aí que nós precisamos conversar. Ela me olhou com desconfiança. Pai, o que está acontecendo? O senhor parece diferente. Estou diferente mesmo. Estou cansado de fingir que sou um velho confuso para descobrir até onde minha própria filha seria capaz de ir. O rosto de Sandra mudou completamente. A expressão de falsa preocupação se transformou em medo, depois em raiva. O senhor estava fingindo? Estava. E descobri coisas que jamais imaginei que uma filha minha seria capaz de fazer. Doutor Ricardo se sentou também, tirando um gravador pequeno do bolso. Sandra,
Tudo que você disse hoje está sendo gravado. As tentativas de fraude, a pressão para assinar documentos falsos, as mentiras sobre o estado mental do seu pai. Vocês não podem fazer isso comigo. Podemos sim, respondi. Especialmente quando descobrimos que você destruiu a relação entre mim e minha neta por pura ganância. Sandra ficou em silêncio por alguns segundos, depois explodiu. Ganância? Ganância deixar 2,5 milhões para uma neta que nem liga para o Senhor. Onde ela estava quando o Senhor teve um infarto? Onde ela estava quando o Senhor precisou de cirurgia? Ela estava longe porque você mentiu para ela. Gritei, perdendo a paciência pela primeira vez. Você inventou que eu tinha falado mal dela, que eu não queria o casamento dela. E não queria mesmo. Aquele Pedro não presta. Eu nem conhecia o Pedro. Como eu ia falar mal de alguém que nunca vi na vida? Se você já passou por conflitos familiares por causa de dinheiro, deixe um triste nos comentários. Infelizmente, essa é uma realidade para muitas famílias. Dr. Ricardo interveio. Sandra, você mentiu para sua filha sobre o estado do seu pai no hospital. Inventou brigas que nunca aconteceram. Interceptou convites e mensagens. Tudo isso para que eles se afastassem. E deu certo, não deu? Disse Sandra com amargura. Ela sumiu da vida dele mesmo. Porque ela acreditou nas suas mentiras. Respondi. Ela achava que eu não a amava mais. Foi então que ouvi passos na varanda. A porta se abriu e Gabriela entrou, com os olhos vermelhos de choro. Mãe, disse ela, a voz embargada, eu ouvi tudo. Sandra ficou petrificada. Gabriela? O que você está fazendo aqui? Você não estava na lua de mel? Eu cancelei o casamento há 2 semanas. E está na hora da senhora parar de mentir. Gabriela se aproximou de nós, segurando alguns papéis. Estes são prints das conversas que a senhora teve com Pedro sobre projetos imobiliários. Sobre como seria fácil conseguir licença se alguém tivesse um terreno bem localizado. Sandra empalideceu. Onde você conseguiu isso? Pedro me enviou tudo quando soube que eu tinha cancelado o casamento. Ele ficou com medo de ser acusado de alguma coisa. Dr. Ricardo pegou os papéis. Sandra, aqui está documentado todo o seu plano. Usar o dinheiro da herança para investir em construção com seu ex-genro. Vocês não entendem. Gritou Sandra, desesperada. Eu trabalho desde os 15 anos. Cuidei da minha mãe doente, cuidei do meu pai quando ele ficou dependente. E quando chegar minha vez de precisar de cuidados, quem vai me ajudar? Eu, respondi simplesmente. Sua filha. Como sempre fiz. Como sempre faria. Mas o senhor vai morrer antes de mim. E aí? Vou ficar dependendo da caridade da Gabriela? Gabriela se ajoelhou na frente da mãe. Mãe, por que a senhora não conversou comigo? Por que inventou essas mentiras todas? Nós poderíamos ter resolvido tudo em família. Porque você sempre foi a preferida. Sandra explodiu em lágrimas. Desde pequena. Ele sempre te amou mais do que me amou. O silêncio caiu na sala. Era isso. No fundo, não era sobre dinheiro. Era sobre amor. Era sobre uma filha que sempre se sentiu menos amada que a neta. Eu me levantei e me aproximei de Sandra. Filha, você acha mesmo que eu não te amo? Eu sei que não, ela disse entre soluços. O senhor sempre teve mais carinho pela Gabriela. Sandra, falei, colocando a mão no ombro dela, eu te amo desde o dia que você nasceu. Mas amor não é sobre dinheiro. Nunca foi. E se fosse sobre dinheiro, disse Gabriela, eu abro mão de tudo. Abro mão da herança se isso trouxer minha família de volta. Sandra olhou para a filha com surpresa. Você faria isso? Faria. O que eu mais quero no mundo é ter meu avô de volta. E ter minha mãe de volta também. Foi então que Sandra desabou completamente, chorando como uma criança. Eu fiz tudo errado, ela murmurou. Destruí nossa família por causa de dinheiro. Como eu pude? Dr. Ricardo guardou o gravador. Sandra, você ainda pode consertar isso, mas vai ter que assumir as consequências dos seus atos. Que consequências? Ela perguntou, levantando os olhos.
O doutor Álvaro vai ter que responder por fraudar atestados médicos. E você vai ter que explicar para a polícia sobre as tentativas de golpe bancário. Sandra assentiu, derrotada. Eu mereço. Talvez mereça, falei. Mas você também merece uma segunda chance. Se for sincera a partir de agora. Gabriela pegou a mão da mãe. Mãe, vamos consertar isso juntas? Era o começo do fim. Mas seria mesmo um final feliz para nossa família? Às vezes, a maior riqueza não está no que deixamos, mas no que construímos juntos. 3 meses se passaram desde aquela manhã difícil na minha sala. Hoje, enquanto tomo meu café da manhã na varanda, posso dizer que nossa família encontrou algo muito mais valioso que qualquer herança. Encontramos o perdão. Sandra cumpriu sua palavra. Foi à polícia, contou toda a verdade sobre o plano dela e do Dr. Álvaro. Ele perdeu o registro médico e vai responder por fraude. Minha filha teve que pagar uma multa e fazer serviços comunitários, mas não foi presa. O juiz entendeu que ela estava arrependida de verdade. O mais importante é que ela começou a fazer terapia. Descobriu que a sensação de ser menos amada vinha de muito tempo atrás, desde que era criança. Não era culpa minha, nem dela. Eram feridas que precisavam ser tratadas. Gabriela voltou a morar comigo temporariamente. Todas as manhãs tomamos café juntos e ela me conta sobre os sonhos dela, os planos para o futuro. Pedro tentou reconquistá-la, mas ela disse que precisava de um tempo para cuidar da família. Se essa história tocou seu coração, deixe um família nos comentários. E se inscreva no canal para não perder nada das nossas histórias. Vovô, disse Gabriela ontem, mientras ajudava a organizar meus documentos. O senhor já decidiu o que vai fazer com o testamento? Sorri para ela. Já, minha neta. Já decidi. Na semana passada, fui ao cartório com o Dr. Ricardo e mudei todo o testamento. O terreno vai ser vendido. Isso é verdade. Mas o dinheiro vai ser dividido em 3 partes iguais. Uma para Gabriela, uma para Sandra, e uma para criar um fundo que vai ajudar idosos em situação de vulnerabilidade na nossa cidade. Quando contei isso para elas, Sandra chorou. Pai, eu não mereço nada depois do que fiz. Filha, respondi, família não é sobre merecer, é sobre amar e perdoar. Hoje é domingo, e pela primeira vez em anos, vamos almoçar juntos os 3. Sandra está trazendo o frango assado que ela faz como ninguém, e Gabriela está preparando a sobremesa favorita da vovó. Enquanto espero elas chegarem, penso na minha falecida esposa. Maria sempre dizia que Deus usa situações mais difíceis para nos ensinar as lições mais importantes. Ela estava certa. A campainha toca. É Sandra, com uma travessa nas mãos e um sorriso tímido no rosto. Oi, pai. Trouxe o frango. Entre. Filha. Gabriela está na cozinha. Elas se abraçam, ainda meio sem jeito, mas com carinho verdadeiro. Vai levar tempo para cicatrizar completamente, mas estamos no caminho certo. Durante o almoço, conversamos sobre coisas simples. O tempo, as plantas da varanda, os vizinhos. Nada sobre dinheiro, nada sobre o passado doloroso. Só o presente, só nós 3 tentando ser família de novo. Pai, disse Sandra, queria pedir desculpas mais uma vez por tudo que fiz. Sandra, respondo, você já pediu desculpas. Agora é hora de seguir em frente. É verdade, mãe, concorda Gabriela. O que importa é que estamos juntos agora. Se você acredita no poder do perdão, deixe um amém nos comentários. Depois do almoço, saímos para caminhar na praça, os 3 juntos. É a mesma praça onde tudo começou, onde Gabriela fingiu que não me conhecia. Hoje, ela caminha de braço dado comigo, e Sandra vem do outro lado. Algumas pessoas da cidade nos cumprimentam, e eu sinto orgulho da minha família. Não porque somos perfeitos, mas porque fomos capazes de perdoar e recomeçar. Vovô, pergunta Gabriela, o senhor não se arrepende de ter mudado o testamento? Agora a herança é menor para mim. Minha neta, respondo, parando no meio da praça, você quer saber qual é a maior herança que posso deixar para vocês? Qual? Esta aqui, digo, apontando para nós 3. Uma família que soube perdoar. Uma família que soube se reconstruir. Isso vale mais que qualquer dinheiro do mundo. Gabriela me abraça forte, e Sandra se junta ao abraço. Ali, naquela praça simples do interior de Minas,
Sob o mesmo sol que testemunhou nossa dor, agora testemunha nossa cura. Doutor Ricardo passa de carro e buzina, acenando para nós. Ele sorri, e eu sei que está feliz por ter ajudado a salvar nossa família. Hoje à noite, quando elas forem embora, vou dormir em paz. Não porque tenho dinheiro no banco ou terrenos no meu nome. Vou dormir em paz porque tenho algo muito mais valioso. Tenho uma família que me ama e que eu amo de volta. E vocês que me acompanharam nessa jornada, lembrem-se, família não é perfeita. Família às vezes erra, às vezes machuca, às vezes decepciona. Mas quando há amor verdadeiro, sempre há uma chance de recomeçar. O maior tesouro que podemos deixar para nossos filhos e netos não está escrito em testamentos. Está escrito no coração. Fim. Obrigado por acompanhar a história do Joel. Se ela tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre perdão e família. E não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que emocionam e inspiram.